Não pegar aquela caneta lá que parece. Quer me Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E disse Jesus: Aquele que estás lavado não necessita de lavar senão os pés, pois não mais todo está limpo. Ora, vos estás limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair, pois isso disse: nem todos estão limpos. Então, depois que eles lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vos chamais mestre e senhor, e dizeis: Vem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais-vos também. Na verdade vos digo que é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Logo ao acabar de ler, está falando sobre a passagem que Jesus lavou os pés dos discípulos. E ao ele estar lavando os pés dos discípulos, sempre tem vamos dizer assim, um diferenciado, engraçadinho, uma mostradinha. E o engraçadinho, o diferenciado, que fez Deus fazer vamos dizer assim, essa reflexão para nós. E esse engraçadinho foi Pedro, e ao Jesus lavar os pés dos discípulos, Pedro não queria que o pé dele fosse lavado, assim como todos os discípulos pegou o direito de lavar os seus pés. Mas Deus só necessitou de falar uma palavra para ele: o que eu faço agora, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Muitas das vezes, o plano e os milagres de Deus que Ele faz na nossa vida, ninguém entende agora, ninguém está vendo agora. Mas como a Jéssica viu, se vê com os olhos espirituais, vai ver depois. É Deus. Amém? Amém. E logo em seguida Pedro disse: não lave só meus pés, mas lave-se o meu corpo também. Por que ele falou meu corpo? Porque é muito mais fácil eu lavar só os pés das pessoas para ela dar no caminho. Mas a cabeça, como ele disse, deixa eu ver aqui. E a cabeça, como ele disse, e as mãos também tem que ser purificadas. Sabe por quê? Porque a sua mão, ela onde que ela vai ser tocada. E a sua cabeça é onde que você vai ser guiado. Então não basta só seu pé, porque o seu pé ele vai te colocar no caminho. A sua cabeça vai te manter no caminho. E as suas mãos vai contemplar a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? É Deus. Então que a gente possamos ser lavados o corpo inteiro. E logo em seguida, Jesus tinha falado com ele: você não está totalmente limpo. E nós também não estamos, irmãos. A gente só não está totalmente limpos quando a gente estiver puro e santo do pecado. Até hoje a gente somos pecadores, comete erro todos os dias. Eu cometi erros hoje, pecados hoje, e vocês também. E então, muitas das vezes, a gente não vai estar todo limpo, mas se a gente está, vamos dizer assim, um sujo consciente que tem que estar melhorando todo dia para ser limpo, Deus já fica agradável com o nosso suor. Amém? Amém. E logo em seguida eu vou também estar lendo 13, 34 até o 35.
Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis um ao outro como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Isto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amastes uns aos outros. E logo em seguida que ele lavou os pés do seu discípulo, ele deixa esse novo mandamento, né? Esse mandamento que fala sobre amar uns aos outros. Hoje em dia no mundo vocês podem ver aí, diariamente, em questão de trabalho, em questão de serviços, e em questão do mundo mesmo. Está faltando muita coisa. Está faltando muito amor ao próximo. Porque hoje o mundo hoje só pensa em matar, roubar, destruir. Porque o diabo em si tomou conta, né? Mas que a gente possamos amar uns aos outros como Deus nos tem de amar. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Deus de mistério, aleluias. Amém, irmãos? Amém. Vou estar repetindo pelo que aconteceu, o acontecimento aí eu acabei me bolando com as palavras aqui, não consegui falar. Aleluia. Deus de mistérios. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Disso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E naquela época, eu acho que, vamos dizer assim, não era muito comum Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Então isso considerou um ato de amor, um ato de, vamos dizer assim, de humildade. E logo isso em seguida, Deus e Jesus, vamos dizer assim, uma coisa, deixou esse novo mandamento para nós, para a gente possamos amar o próximo. E ao ele deixar esse mandamento, eu creio que esse mandamento está sendo muito esquecido aqui na terra hoje em dia. É muito difícil a gente amar o próximo. Hoje em dia, se o próximo nega alguma coisa, nós já queremos esmagar o próximo. Então que a gente possamos revisar esse novo mandamento e amar o próximo. Assim como Jesus tem nos amado. E você que acha que Jesus não te ama, a prova que ele te ama é essa aqui. Só de você estar aqui. Você já sente a presença do Senhor. Você já sabe que ele te ama. É ele que te levou, ele que te alcança todo dia para caminhar. Seguinte a tua vontade e a vontade dele que você quer fazer no seu dia a dia. Amém? Amém. E logo voltando um pouquinho, eu vou falar no 13, 21 e 30. Que diz assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e firmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então veio os discípulos olhar uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: e aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, lhe deu a Judas Iscariotes, filhos de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás e disse-lhes: pois, Jesus, o que pardes fazendo depressa? E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósitos lhe disseram isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus já tinha dito: compra o que nos é necessário para festas, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo tomado o bocado, saiu logo, que era a noite. Amém? Amém. Essa passagem aqui também fala sobre a traição de Judas. E muitas das vezes a gente traz Jesus até por menos coisas. Judas traiu por dinheiro, por moedas.
E muitas das vezes a gente tem que descobrir o que é a nossa traição e o que está atrapalhando a chegar perto de Jesus. Porque muitas das vezes a gente chega próximo de Jesus, mas aquilo que, vamos dizer assim, nos conduz a trair Jesus, nos desaproxima de Jesus. E o que vem a desaproximar de Jesus, a Judas, foi o 30 centavos. E o que está vindo nos desaproximar de Jesus hoje vamos dizer assim, é a internet. Por que eu falo a internet? Pelo seguinte fato de ter muitas coisas que não agradam a Jesus. Hoje em dia, se você entrar no Instagram, no TikTok, alguma coisa, o que menos vai ter é um vídeo falando de Jesus. Então, a gente consegue descobrir aí qual é o nosso erro. E aqui nessa palavra, quando falavam assim sobre o bocado molhado, naquela época eles também costumavam fazer, vamos dizer assim, uma santa ceia. Já era comum fazer naquela época. Jesus, é claro. E ao coisar, não sei como é que eu vou falar, porque eu não sei direito, né? Mas o que eu devo parecer assim que veio da memória, naquela época costumavam dar aqueles pão, alguma coisa seca. E nesse dia aqui, nessa santa ceia, deu um bocado molhado para Jesus, para marcar um sinal, assim, vamos dizer, de traição para aqueles que estavam naquela mesa. E ao Jesus saber que Judas já ia o trair, Jesus não impediu ele de sim, vamos dizer assim, de sim receber a Santa Ceia. E logo que ele recebeu, vamos dizer assim, foi a última Santa Ceia dele, pelo seguinte fato de ter se matado. E muitas das vezes a gente faz coisas pensando que Jesus não perdoa, mas Deus perdoa tudo. Assim como Judas traiu Jesus, Deus ia perdoar ele. E assim como eu falo, né? Deus perdoa aqueles que em si pecam contra ele. Só não perdoa aqueles que se pecam contra o Espírito Santo de Deus. E eu vou ser bem breve, irmãos, que eu vou terminar a oportunidade pelo seguinte fato aqui de eu não estou me sentindo bem pregando, entendeu? Então eu vou encerrar a minha oportunidade aqui. Vocês não vão entender o motivo, mas eu entendo o motivo e a gente tem que saber nos diminuir também. E eu creio que eu não estou conseguindo pregar aqui, não é a vontade minha, é a vontade do Espírito Santo de Deus. Então eu vou respeitar a vontade dele. E quando eu tiver acesso a pregar, eu falo para o Senhor Jesus. Amém.